Muito bem, boa noite aos meus amigos e amigas telespectadores da TV Venda Nova. Eu sou Marco Silva e eu tenho a honra e o prazer de anunciar para vocês o primeiro videocast Venda Nova. Portanto, sejam todos bem-vindos. Lembrando que o videocast Venda Nova tem a finalidade de trazer para dentro do estúdio você, pequeno, médio e grandes empresários, e também você que faz parte, que fez parte da história de Venda Nova, que fez de Venda Nova um lugar melhor para se viver. E, portanto, o nosso convidado de hoje é o Sérgio Gomes, empresário, escritor, palestrante e fundador do Complexo de Saúde Vida Nova. E para me ajudar a fazer esse programa, esse videocast, que é o primeiro de vários que serão produzido aqui pela TV Venda Nova. Dr. Marcos Ribeiro, o nosso comentarista, o advogado do povo, ele tem uma boa relação aqui com Venda Nova, então por isso ele está aqui para nos ajudar a fazer esse programa. Eu vou apresentar para vocês Sérgio Gomes. Boa noite, Sérgio, seja bem-vindo. Vou fazer a pergunta logo de início e você faz a sua apresentação. Quem é o Sérgio Gomes? Fala um pouquinho para nós e para o telespectador de Venda Nova que ainda não conhece o seu trabalho aqui dentro de Venda Nova. Ok, Marcos, é um prazer estar aqui com vocês. Marcos Ribeiro, Marcos Silva, Rogério, pessoal dos bastidores também, Luciano. Um grande abraço para você que está em casa. E espero que vocês gostem muito do que vocês vão ver. Bom, eu estou na contramão, na verdade, do que todo mundo faz. Por quê? As pessoas, os empresários hoje, eles querem ganhar dinheiro muito rápido. E eu vou na contramão. Eu sou daquele que ainda ensina através da simplicidade e da dedicação. É o primeiro que chega, o último que sai. É mais ou menos por aí a filosofia que eu utilizo para poder ser gestor hoje de um complexo. O Complexo de Saúde Vida Nova começou como uma clínica e hoje é um complexo com 2.000 metros quadrados. Por que complexo? Porque é como se fosse um shopping. Dentro daqueles 2.000 metros quadrados, você encontra uma gama de especialidades, de exames e de exames complementares também. Por exemplo, o estúdio de massagem, o estudo de podologia, fisioterapia, laboratórios, o serviço de colonoscopia, endoscopia, fonoaudiologia, aparelhos de audição, tudo fora as especialidades médicas. Então, é uma grande oportunidade para todos que são da região norte e, é claro, absorvemos também pessoas de cidades, que nem somente são as vizinhas. Vem gente de 400, 800 quilômetros também. O Sérgio, ele se tornou escritor, não era, é até uma surpresa para mim também, né? Não era, mas eu tive a ideia, né, de lançar um livro, isso tem 2 anos, Transformando Golpes em Vida Nova. Foi um grande sucesso, está sendo até hoje, com mais de 500 vendas, e olha que eu fiz de uma forma antiga, o livro físico, tá? Por quê? Eu acho que é bacana você pegar, folhear, marcar sua página. Então, é mais ou menos por aí. E depois, já que também a gente vai ter oportunidade de falar para empresários, né? Aí vem o segundo livro que eu lancei também. Bom, eu acabei compondo 2 músicas, também Foi Golpe e O Nosso Amor, e hoje eu já estou até comercializando essa música, tá? Em breve ela já estará sendo ouvida aí por todos. O Sérgio é formado em administração. Sérgio também com muita luta, com muita dificuldade, era aquele que andava pendurado em ônibus. Hoje eu vejo as reportagens mostrando as pessoas reclamando ali de ônibus. Gente, toda a vida foi isso. Ônibus cheio, ônibus atrasado, você tem que correr para não perder o ônibus. Toda a vida foi isso, vida simples. A pessoa pedia para poder carregar sua bolsa, ainda botava no colo e ainda falava assim,
Tá quentinha, hein? Acabou de fazer. Pois é, não vira não, senão ela vai derramar aí. É isso, gente. Tem mais de 40 anos que a gente, mais de 50 anos que a gente vem falando de um Brasil que ainda precisa de melhorar muito. E neste de melhorar muito, foi aonde a gente trouxe para Venda Nova o complexo de saúde que hoje faz um trabalho paralelo ao tudo que é feito pelo SUS e pelas UPAs. Ou seja, o paciente deixa de ir à UPA porque ele tem um valor acessível, um tratamento humanizado dentro do complexo. Tá bom? Dr. Marcos Ribeiro, eu quero te agradecer pela sua participação e a palavra está com você para você fazer a pergunta para o Dr. Sérgio Gomes. Olá, pessoal. Olá, querida audiência da nossa TV Venda Nova, a TV do Futuro, a TV do Povo. Eu sou Marcos Ribeiro, conhecido como advogado do povo. E hoje, querida audiência, é um dia muito especial. Nós estamos aí com o primeiro programa Videocast Venda Nova. Estamos entrando para a história de trazer o primeiro programa da primeira emissora dessa regional tão importante, que é a regional mais importante de Minas Gerais. Esse programa Videocast, que é da vez e da voz a pessoas que de fato fazem a diferença em Venda Nova. Quer sejam empresários, artistas, presidentes de ONGs, de instituições, líderes comunitários, pessoas que sempre fazem a diferença na sua regional, no seu bairro e nessa gigante que é a nossa querida Venda Nova. Estamos aqui hoje com o entrevistado Sérgio Gomes, né? Sérgio, eu gosto muito de história, porque a gente vendo a história de vida da pessoa, a gente consegue entender muito quais os rumos e caminhos que aquela pessoa tomou, né? Eu queria partir da origem. Gostaria de saber um pouco como foi a sua infância, se a sua infância se deu em Venda Nova, ou se deu na adolescência, ou na juventude, de que forma foi. Eu li alguns trechos do seu livro, eu não li o livro inteiro ainda. Eu, como sou um leitor voraz, já estou até ansioso para poder ler o livro. Eu queria saber de você como que foi a sua infância, se foi em Venda Nova, e um pouco das memórias, né, daquela infância raiz, né, que era uma infância talvez de privações financeiras para muita gente, mas uma infância onde as crianças poderiam ser eram mais crianças, né, nas suas atividades. Eu queria que você contasse e como que começou a sua ligação com Venda Nova, a sua infância e sua ligação com Venda Nova. Ok, Marcos. É um grande prazer estar podendo esclarecer um pouquinho sobre o livro. Eu nasci em Ipatinga, mas muito cedo, 8 anos de idade, eu já estava no bairro Santa Mônica, né, vizinho aqui de Venda Nova. Com 12 anos de idade, eu já jogava bola no Venda Nova, né? E tinha, como toda criança, né, brincava de bola na rua aquele tempo todo, você nem lembrava de comer. Todo mundo era bem magrinho, né? De tanto que subia muro, subia em árvore e entrava dentro do brejo e eu ficava o tempo todo. Realmente a gente tinha infância, né? E a gente sabia o que era tanajura. Hoje uma criança não conhece tanajura mais, não é? Porque tá tudo acimentado. A tanajura só dá onde tem terra, né? E é por isso que a gente está tendo grandes enchentes. Mas isso aí é outro detalhe. Bom, em Venda Nova eu tive sim. A minha infância foi marcada a partir de 11 anos de idade com o futebol, né? E com 12 anos e meio, uma partida entre Venda Nova e o Atlético na categoria infanto-juvenil, eu tive o prazer de segurar 1-1. Eu jogava no gol do Venda Nova. E ficou realmente uma partida fantástica e ali o Atlético me chamou para poder ir treinar lá. E eu aceitei aquele convite, deixei o Venda Nova e fui trabalhar, treinar no Atlético. Só que o meu pai ficou desempregado e com 14 anos de idade, que era a idade que eu já tinha já no Atlético, né, no Infanto Juvenil, e falou para mim, meu filho, acabe com esse sonho, esse foi o primeiro golpe.
acabe com esse sonho de ser jogador de futebol, porque eu arrumei um emprego para você. Eu ainda me lembro até hoje. Você vai ser office boy na Toulon, lá na Savassi. Eu não sabia nem andar sozinho de ônibus. Mas antes disso, a gente já pedia, né, aquela vizinha: dona, posso guardar o seu tijolo aí que chegou da sua obra? Eu posso guardar a sua brita para a senhora? Eu posso capinar o seu jardim? Né? E a gente vivia fazendo alguma coisinha em busca de alguns trocadinhos. Né? E, então a vida foi realmente muito difícil, a ponto de, em determinados momentos, não tinha mesmo o que comer. E ali a mamãe é que sabia como fazer e fazia um mingau ralo, um mingau com couve rasgada. E você se virava naquilo ali. Eu lembro muitas vezes da minha mãe chegando para mim e falando assim: vai lá na venda, porque não era nada tão pertinho, supermercado, vai lá na venda, morde o feijão, compra lá 200 gramas de feijão, morde para ver se não tá duro, se ele não tá te enrolando. E traz 2 ovos. E ali a mãe ia se virando. Então a vida, só resumindo, a vida não foi fácil. Mas não foi fácil não só para mim. Todos esses que são nascidos no ano de 1960, né, e no meu caso 65, não foi nada fácil. Tá? Eu acabei de assistir agora um filme nosso que foi premiado, né? Eu fui no cinema aqui, eu fui no Shopping Norte, porque comigo é assim. Eu fui no cinema do Shopping Norte e assisti o filme Ainda Estamos Aqui. Assisti ontem. Assistiu ontem. E eu fiquei vendo aquela situação toda, e é o que eu passei na minha infância. Sabe? É o que nós vimos. Na época, era um país que era totalmente contra o comunismo. Por isso, vários foram exilados. E hoje, já estamos aceitando até muito bem. Bom, mas eu não quero falar disso aqui agora. Mas eu quero falar desse livro aqui. Qual a ideia? Você fez uma pequena explanação com relação a esse livro, mas o que levou você a escrever esse livro? O primeiro golpe que eu levei foi exatamente esse do sonho de ser jogador de futebol. Mas nesse livro, Transformando Golpes em Vida Nova, eu falo de muitas outras coisas. Eu trabalhava numa multinacional e perdi, por causa do meu primeiro casamento, eu perdi um emprego de 11 anos numa multinacional. Eu conto no livro também. Esse foi um dos outros golpes. E muitos outros, né, que vale a pena para você ler. Como que a gente faz para dar a volta por cima? A gente não pode desistir. Todo mundo fala, o brasileiro não desiste nunca. É verdade. Desistir? Por quê? Eu acho que todos nós temos que fazer um pouquinho da história. Ô Sérgio, você, como empreendedor na área da saúde, tá? Nós sabemos que Venda Nova, tá, é um bairro com status de cidade. A clínica, ou seja, o complexo de saúde que você hoje fundou aqui em Venda Nova, você teve um objetivo de fundar esse complexo de saúde. Conta para a gente um pouco qual foi o seu objetivo, o que é que te levou a fazer isso, se você viu aqui em Venda Nova um bairro, né, com pessoas menos favorecidas, enfim, conta para a gente um pouco dessa criação. Marco Silva, eu sempre fui povo. As minhas maiores amizades são de pessoas simples. Tá? Eu realmente tenho dificuldade mesmo de ir para a Zona Sul. Sou muito resistente, até de quando fala assim, pô, esse evento vai ser lá. Eu gosto de tudo por aqui, sabe? Na região norte. Seja o churrasquinho na calçada, seja a pizza da esquina, sabe? Então eu sou muito assim. E Venda Nova é muito carente. Eu vi tudo isso. Eu via toda aquela loucura de postos de saúde. Tudo isso continua, porque a população aumentou muito, então aumentaram a quantidade de postos, mas a população triplicou também. Então eu vi a necessidade de trabalhar para uma classe C, D e E. Essa é a missão, antes Clínica Vida Nova e agora Complexo. A missão é trabalhar para um público classe C,
D-I-E. Gente simples. Tem gente que chega lá para pagar uma consulta de R$ 80 e quebrou um cofrinho qualquer. Porque chega só com moedas. E ainda faltando 5, 10 reais para inteirar R$ 80. Então, nós temos um pequeno fundo de economia que vem, inclusive, através da venda do livro, tá? Para que a gente possa não deixar essa pessoa ficar sem a consulta. Então, ou até mesmo sem o exame. Então, a gente atende essas pessoas, ninguém volta para trás e o médico, sim, esse vai receber a parte dele. A clínica sempre diminui cada vez mais na parte dela, mas não deixa o povo sem atendimento. Se as pessoas soubessem, elas invadiam hoje o complexo. A gente atende em torno de 1.000 pessoas por dia, mas ainda não somos tão conhecidos assim. Eu acredito que 30% da população da região norte conhece hoje o complexo, tá? Mas a gente está trabalhando para que possa ser divulgado esse trabalho em excelência que a gente faz. A gente retira as pessoas do SUS, da fila. Inclusive, vários médicos nossos trazem esses pacientes, levam para a Santa Casa, levam para a Baleia e ainda colocam na fila para operar gratuitamente. Porque eles não têm condições. Eles foram atendidos na clínica, mas vão operar gratuitamente na Santa Casa, na Baleia, porque a gente tem médicos lá, eles são referência nos principais hospitais de Belo Horizonte. Então, a missão, sabe, Marcos, é essa: trabalhar com uma classe menos favorecida. Isso não é só um slogan. Na prática, é assim. Enquanto as pessoas têm clínicas cobrando uma consulta de ginecologista de R$ 200 em Venda Nova, 220, 240, a nossa consulta é R$ 90. Sérgio, antes de fazer a próxima pergunta, eu queria dizer que eu fico muito feliz, né, de saber que nós temos um empresário aqui em Venda Nova que escreve. Você citou o filme aí, Ainda Estou Aqui, mas o filme ele foi baseado num livro homônimo, né, Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. E eu fico muito feliz porque realmente as suas histórias de vida, através da arte, que é a literatura, vai ficar para a posteridade, né? Daqui a 100 anos, quando você morrer, não vai estar aqui mais você, mas vai estar aqui sua obra. Então, de certa forma, quando você escreve um livro, se planta uma árvore, você tem um filho, se torna eterno, né? Então, Sérgio, agora vai a pergunta. No Brasil, nós temos um sério problema, coloco nós como sociedade como um todo, de erroneamente demonizar a figura do empresário, né? É como se no Brasil, né, fosse proibido a pessoa fazer sucesso, ganhar dinheiro. Tem até uma frase do Tom Jobim que é que no Brasil o sucesso é uma ofensa pessoal, né? Parece que você lograr êxito nas suas atividades laborais, ser uma pessoa de sucesso, de referência, realmente é uma coisa que causa, não posso dizer sem inveja, mas um certo descontentamento de muita gente. Então, voltando na questão da demonização do empresário. Hoje você é um empresário de Venda Nova do ramo da saúde, né? E no Brasil nós temos um sério problema da questão do envelhecimento da população em massa por uma série de fatores, né? A taxa de natalidade está despencando, as pessoas estão vivendo mais, mas não significa que estão vivendo melhor, porque com o avanço da idade vem diversos problemas de saúde, né? E como é hoje o atendimento aos idosos na sua clínica, tendo em vista que esse envelhecimento da população é algo que já é conhecido, a sua clínica hoje faz algum trabalho especial visando a atender essa parcela da sociedade que são os idosos, que a cada dia que passa estão maior na sociedade? Marcos Ribeiro, então, é uma pergunta importante essa que você fez, porque a estimativa de vida ela estava em torno de 70, até 20 anos atrás, em torno de 73 a 75 anos. Hoje, ela já passa de 80. É claro que nós temos alguns
privilegiados, né, que chegam bem sem ter que usar até mesmo um óculos e atravessando rua sozinho, capinando com 100 anos de idade. Mas é 80, 83, né? Inclusive nós estamos vendo agora as pessoas que nós aprendemos a ser fã, né? São pessoas que ficaram na televisão e agora completando 80 e poucos anos, estão indo embora, estão partindo, não é? E a estimativa é mais ou menos essa. O Complexo de Saúde Vida Nova, ele é hoje uma referência no tratamento com o idoso. Vou te contar por quê. Hoje nós temos 4 geriatras, tem clínica que não tem um. Nós temos 3 neurologistas, tem clínica que não tem um. Nós temos 6 psiquiatras, tem clínica que não tem um. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Porque são exatamente os profissionais que cuidam dessas demências do sistema nervoso central. Parkinson, né? Alzheimer, e muitas outras doenças que acometem uma pessoa que vai ficando, né, com 70, 80, 90 anos de idade. Então, nós montamos uma equipe de neurologia, psiquiatria e geriatria que atende com excelência a população da nossa região e com um custo também, eu tenho que falar, um custo extremamente acessível, em torno de 130, 150 reais. Bom, é isso mesmo que eu ia te perguntar, porque a consulta é entre 80 a 120, você acabou de falar. Eu já consultei lá, entendeu? Eu já consultei, eu já fui um tratamento por excelência, enfim, um preço acessível. E a população de Venda Nova precisava disso, Sérgio. Precisava disso. E você veio para somar, você veio para poder fazer de Venda Nova um lugar melhor para se viver. Bom, você citou aí que você também foi palestrante. E eu quero que você fale um pouquinho para a gente aí a respeito dessas palestras que você dá, se é na área da saúde, enfim. Fala um pouco para a gente aí. Então, Marcos, é o seguinte, eu sempre tive um sonho de não deixar guardado comigo o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida. Então, de alguma forma, eu sentia que eu precisava de passar. Como eu trabalhei 22 anos na indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica ela nos dá um know-how muito importante, porque a gente lida com multinacionais, a gente lida com os principais centros de serviços de saúde, conheci fábricas, e a gente tem que fazer muito treinamento em termos de vendas, porque o trabalho nosso é vendas. Tudo é venda, né? E eu adquiri um conhecimento tão grande com técnicas de vendas, com você fazer com que o seu cliente atravesse a ponte para o seu lado, que eu comecei a querer ser também um ministrador de treinamento de técnicas de vendas para empresas, ou até mesmo palestrar. Consegui fazer algumas, pouquíssimas aqui em Belo Horizonte, e algumas até mesmo na Vale, em Itabira, eu fui, em Barão de Cocais também. Bom, mas o empresariado belo-horizontino, ele é muito pé atrás em tirar um dinheirinho do bolso para poder pagar alguém que é da região, para poder ministrar alguma coisa. É mais fácil ele dar R$300 numa palestra no Ouro Minas para assistir alguém que veio do Rio de Janeiro do que ele dar R$70, R$80 numa palestra de alguém que é de Belo Horizonte. Bom, então isso foi enfraquecendo um pouco a minha vontade de querer continuar ministrando palestras. Mas, com o segundo livro que eu lancei, que é passando também esse legado meu, que seja você um líder de sucesso e um gestor de sucesso. Então ali eu estou dando dicas de como você vai gerir o seu negócio e ter sucesso.
Ter sucesso, gente, não significa só ganhar dinheiro. Significa não quebrar. Porque a maioria das pessoas que abrem uma pizzaria, que abrem um pequeno barzinho, quebram com 2 anos. Então, quando eu falo ter sucesso, não é ficar rico, andar de Ferrari. Eu, por exemplo, ando num carro usado. Meu carro tem 10 anos de uso e pago financiado. Mas muitos no meu lugar queriam estar andando num carro de 400 mil reais. Eu ando num carro de 70 mil reais, usado e financiado. Então, ter sucesso é montar alguma coisa e permanecer de pé. Então, eu dou a dica, eu não quero ficar com esse legado. É claro que você vai conseguir aprender a fazer o seu empreendimento crescer, mas ter sucesso significa não desistir, não quebrar. Então, eu agora estou recebendo alguns convites, tá? Em função desse livro que eu lancei, que a gente depois, num outro momento, pode estar falando aqui. Eu vou, inclusive, estar ministrando em maio, depois eu vou dar a data certinha para vocês, uma palestra para o empresariado todo da região norte. Vai ser aqui em Venda Nova, no coração de Venda Nova. Fiz questão que a Bárbara pudesse estar olhando em Venda Nova, para 100 pessoas. Então nós vamos colocar 100 empresários para poder ouvir um pouquinho disso que vocês hoje estão tendo o privilégio de ouvir comigo. Ter sucesso não é só dinheiro, é não quebrar. E aí eu dou a dica, pé no chão. É o primeiro que chega e o último que sai, é mais ou menos por aí. Muito bem. Antes da próxima pergunta, Sérgio, eu queria falar para a querida audiência aqui, fazer um comentário, né, em relação ao que você falou, dessa questão cultural de não se dar valor a quem é da região da terra. Tem uma passagem, eu não vou citar o capítulo e o versículo exatamente de cabeça, porque com a palavra de Deus a gente não brinca, mas é em Marcos, no Evangelho de Marcos, que nenhum homem vira profeta em sua terra, porque Jesus fazia os milagres ali na Galileia. Aí viraram e falaram assim, mas esse é o Jesus, o Nazareno, filho de José e Maria, sabe? Desacreditaram Jesus e ele falou com os apóstolos, né? Vamos sair daqui porque aqui a gente não tem crédito. Não exatamente isso, mas a mensagem é essa. Infelizmente, né? A gente vê essa questão de não se dar muito valor o que é da nossa terra, da nossa regional, do nosso quintal e muitas vezes valorizar o que é de fora. É o contrário do que o videocast da Nova está fazendo. A gente quer valorizar a nossa prata da casa. Inclusive, você é uma prata da casa de Venda Nova. Pois bem, na pergunta anterior, Sérgio Gomes, eu tinha falado um pouco sobre a questão da demonização que parte da sociedade faz para os empresários. Só que muitas das vezes as pessoas não vê, por falta de conhecimento ou porque não tem interesse de pesquisar, o quão difícil é a vida de um empresário hoje no Brasil. Nós temos uma carga tributária absurda. Eu não vou entrar aqui na dicotomia política, discussão política entre esquerda e direita, porque nem o objetivo do programa. Não é um programa de política, é um programa de entrevistas. Mas assim, o pessoal não vê o quão sacrificante é a vida de um empresário, a carga tributária, né? É um leão por dia. Gostaria de saber, hoje, Sérgio Gomes, quantas pessoas você emprega, quantas famílias positivamente você impacta e o quão importante hoje se ter uma CLT, porque já falamos na pergunta anterior, né, da questão do envelhecimento da população, e é fato que a questão previdenciária vai pesar no futuro, temos menos pessoas contribuindo, e é uma contribuição solidária, ou seja, vai faltar dinheiro. Saber quantas pessoas você emprega, você é formado em administração de empresas, eu estudei um pouco da sua biografia, tem muito mais do que estudar. Como você emprega, como você impacta positivamente na vida dessas pessoas e dessas famílias? Então, Marcos, é importante essa pergunta sua também. Eu sou formado em administração, fiz também o meu curso em marketing e fiz também um MBA. Eu fui mais longe. Mas nisso tudo, eu vi que quando você trabalha numa periferia, como é o caso hoje dessa região norte, o marketing tem que ser totalmente diferenciado
do que acontece lá na Zona Sul. De Belo Horizonte, a 15 quilômetros apenas, mas muda-se muito. Bom, há 11 anos atrás, para poder trazer um médico para poder trabalhar aqui, porque a maioria dos profissionais médicos, eles moram na região centro-sul de Belo Horizonte. Então eles, não, mas Venda Nova, e viam Venda Nova até como outra cidade. Eu falei, olha, peraí, Venda Nova é Belo Horizonte também, entendeu? E não foi nada fácil. Então, no começo, trazer um médico para poder trabalhar em 2011 já era muito difícil, já que ele morava lá na região Centro-Sul. Esse foi o primeiro grande desafio que eu tive aqui. Bom, mas a clínica virou um case. O que é isso? No primeiro dia, eu vou falar do primeiro dia quando eu abri a porta. Eu consegui um médico para ficar lá dentro e falei, doutor, fica aí dentro que eu vou lá fora buscar os pacientes. E eu saí lá para fora com panfletinhos na rua e ia cercando as pessoas, uma a uma. Naquele primeiro dia, ele atendeu 4 pacientes. No segundo dia, foi mais ou menos assim a proporção, 8. No terceiro dia, 16. Nem um dia após o outro, eu, de sol a sol, lá fora, eu, nos primeiros 2 anos, eu, panfletando para trazer o paciente. E quando eu trazia o paciente, era eu mesmo que preenchia a ficha e entregava para o médico. Eu não tinha. Meu telefone não tocava, o telefone não era conhecido. Eu tinha que buscar no braço. Então foi assim que eu fui fazendo. Depois de 2 anos, eu consegui algumas pessoas para ir panfletando para mim. E aí eu já ficava do lado de dentro, com mais uma moça na recepção, e assim a coisa foi fluindo. Eu lembro muito bem que o padre, quando ele veio dar a bênção para a clínica, na época, Clínica Vida Nova, ele me perguntou, meu filho, mas tem tantas clínicas em Venda Nova, você vai fazer mais uma? Falei, padre, mais uma não. Nós vamos ser um grande diferencial. Nós vamos atender para um público muito simples. E é este público que hoje é o sucesso do Complexo de Saúde Vida Nova. Pessoas simples. Então, todo esse processo meu de ter me formado em administração, em marketing, eu aqui cuidei de toda a propaganda, eu aqui fui atrás de alguém de uma rádio, rádio local, rádio de Neves, para poder fazer alguma divulgação, sabe? Carros de som gritando na rua, né? Inauguramos, olha a clínica aí. Tudo foi através de uma mídia raiz, para poder fazer acontecer. E hoje é um grande sucesso. Hoje acolhemos mais de 1.000 pessoas sendo atendidas por dia dentro do complexo. Uma média, seu objetivo de atendimento na clínica, você falou que é 1.000. Pode chegar mais 2.000, 3.000, tem condições de atender mais pessoas do qual você falou e agora? Então, hoje, com esses 2.000 metros que o complexo tem, a gente consegue atender por dia, no máximo, em torno de 1.700 pessoas. Tá? Em torno de 1.700 pessoas por dia. Mas, no máximo. Mas hoje, atendendo 1.000 pessoas por dia, a gente já consegue tirar muita gente da fila da UPA, da fila do SUS, sabe? Mas talvez aí, chegando a 1.200 por aí, acho que ficaria bacana. Não para poder ganhar dinheiro, para poder fazer o bem. Sérgio, Venda Nova, embora tenha crescido, evoluído bastante, tá? O que você acha que ainda falta aqui em Venda Nova para poder crescer mais, ser mais evoluído? Fala para a gente aí, na sua opinião, o que poderia ser feito ainda em Venda Nova? Então, Marcos, o que eu penso? Do mesmo jeito que eu vejo o país nosso, o Brasil, não um país patriota, tá? Eu não acho que a nossa população é uma população patriota, igual você vê na Argentina, na Venezuela e por aí vai.
Mas também, nesses distritos, Barreiro, Venda Nova, a gente também vê alguma diferença. A população de Venda Nova precisa de se fechar um pouco mais, de se aproximar um pouco mais. Tá? O comércio local nosso, ele é forte, mas a gente ainda precisa de abrir a mente. Isso que está sendo feito aqui agora, vocês ouvindo o Sérgio falando. A gente precisa de abrir os nossos ouvidos para pessoas que podem contribuir com você, pessoas que podem passar uma experiência para você, e são pessoas como você, pessoas locais. Tem empresários aqui que nem conversam um com o outro. E isso, infelizmente, não é bom. Você não tem que ver o rapaz da esquina como um concorrente. Você tem que vê-lo como uma oportunidade. Isso está nas minhas palestras, isso está nos meus livros, porque não veja teoricamente, né, alguém que seria um concorrente como concorrente. Veja como uma oportunidade para você crescer. Ele vai te estimular a fazer cada dia mais. Eu preciso acordar cada dia mais cedo. Se ele colocou o salgadinho na vitrine dele de 6h30 da manhã, amanhã eu vou colocar o meu 6h15 da manhã quentinho. Levanta mais cedo. Pense em fazer isso. Não o veja como um problema. Inspire-se nele e faça você a sua parte, que é o que você precisa de entender nesse mundo dos negócios. E outra coisa, um atleta, quando ele ganha um prêmio numa prova, as pessoas falam, ele tem a mão santa, mão santa, mão santa. Mão santa é nada. O cara treina muito mais do que todo mundo. É treino, é dedicação. O Oscar mesmo, eu ouvi ele falando isso, depois que todo mundo saía, na hora que o treino acabava, todo mundo saía, ele ficava e fazia 800 lançamentos sozinho, ele na quadra. Então não é mão santa, é treino. E isso, você, empreendedor, você que tem o seu pequeno, o seu médio negócio, precisa de entender que você precisa de buscar inovação. Senão você não vai melhorar os seus resultados. E às vezes a sua inovação pode estar muito perto, aqui mesmo, na região norte. Então, Sérgio, escutando você falar sobre a questão do empresariado aqui em Venda Nova, né? Nós temos aqui um comércio muito pujante, sobretudo na rua Padre Pedro Pinto, Avenida Vilarinho, né, em adjacências ali. Você é uma pessoa que comunica muito bem, né? É um líder nato, um empresário, graças a Deus, de sucesso. Você nunca pensou em montar uma associação de comerciantes, de empresários aqui em Venda Nova? Porque aquele tipo de frase, né? Uma andorinha só não faz verão, né? Então, quando se monta uma associação, você tem um grupo ali de pessoas de diversas áreas, seja qual for. Porque a economia ela se baseia ou na prestação de serviço, que é o que você faz, ou na venda de um produto, correto? Com essa associação, levar tanto a CDL ou até esses pleitos aí para a Câmara Municipal de Vereadores, ou até mesmo para a Prefeitura, porque o que eu sinto como cidadão vendanovense é isso que você falou. É um sentimento de desunião, porque eu vejo o concorrente como um adversário, como um inimigo, porque atuam na mesma área ou vendem o mesmo produto, mas as pessoas não veem que se unissem, né? Vou pegar um exemplo aqui, claro. Hoje, menos recorrente, mas acontecia muitas enchentes na Vilarinho, né? E aquelas empresas que ficavam, aquelas firmas que ficavam na avenida ficavam prejudicadas, porque às vezes seus produtos estragavam com a questão da enchente. Só que assim, pessoas chorando, cada um numa ilha, e não se resolvia o problema porque faltava união. Você nunca pensou em montar ou fomentar uma associação para dar mais forças aos pleitos realmente do empresariado, ou de Venda Nova ou do Vetor Norte? Então, agora, com essa ideia, né, em que eu estou colocando a minha voz um pouquinho mais audível para as pessoas de Venda Nova, muitas pessoas não me conhecem ainda. Talvez já ouviram falar. É igual caviar, né? E
mas ouviram falar do Sérgio, mas não conhecem o Sérgio ainda. Talvez isso até possa vir a acontecer. Como eu comentei com vocês, em maio está sendo preparado, ainda está sendo esboçado, né? Mas será na primeira semana de maio, uma palestra para o empresariado da região norte. Talvez ali a gente tenha um momento de café importante para que isso possa ser levantado, sabe? Talvez até porque não, para que essas pessoas possam se aproximar um pouco mais, né? Talvez falte sim essa liderança, né? É o que eu digo, é na simplicidade que a gente precisa de crescer. O Marcos citou aqui um texto bíblico, né? É mais ou menos como a casa construída em cima da areia. Ela não vai ter sustento, como se fosse construída em cima de uma rocha, não é verdade? E nos nossos negócios também. A gente precisa de aprender a selecionar o que é bom para você. Muitas pessoas trabalham, dão duro e não conseguem vencer, ver um dia as coisas acontecendo. Sabem por quê? Porque elas não sabem ainda segmentar o seu mercado. Quando um sinal fecha, um farol ali, onde o carro vai passar, os vendedores ambulantes, eles têm em torno ali de 40 segundos para poder escolher o seu público. O que eu tenho para vender em 40 segundos eu tenho que oferecer naquele carro. Então, olha o que é a segmentação do mercado. É você já ter uma supervisão para quem é o seu público. Em 40 segundos, aquele rapaz vai no carro certinho. Se ele tem bala, ele vai num carro que tem criança. Se ele tem capa de volante, ele oferece ali para um taxista que usa muito, para um motorista de uma caminhonete. Então, é um tempo muito rápido, mas ele segmenta o seu mercado de acordo com o que ele precisa. Se é caixa de ferramenta que eu estou vendendo, algumas ferramentas, ele não vai vender para taxista, porque taxista já é todo prevenido. Ele é motorista profissional, mas aquele motorista de carro particular vai se interessar e às vezes em 40 segundinhos ele compra aquela ferramenta. Bom, é só uma ilustração muito rápida, né? Para que você possa ver. Tem muitas pessoas que têm o seu comércio aberto, que têm o seu negócio aberto em Venda Nova ou nas regiões, né, na região norte, e ainda não sabem direito como se deve fazer o seu plano de negócios. Então, essa é uma das ideias que a gente vai estar trabalhando. Hoje é um primeiro contato, mas a gente terá muitos outros. E essa ideia da associação é uma ideia. Alguém tem que lançar essa ideia. Então, quem sabe? Você falou lá no início as especialidades que você tem lá na clínica, tá? Eu gostaria que você repetisse aí para a gente, para o telespectador ficar sabendo, ter a certeza quando procurar o complexo lá de saúde Vida Nova. E também o endereço para os nossos telespectadores e, se possível, também um telefone, tá? Para a gente poder estar colocando ali essas informações para que essas pessoas possam acessar e ter um contato diretamente lá na clínica. Perfeito. Então, gente, o Complexo de Saúde Vida Nova fica exatamente no coração de Venda Nova, na Rua da Igreja Católica, Rua Santo Antônio, número 205, tá? E o telefone é 3457-4424, 3457-4424. Agora vamos lá. E as redes sociais? As redes sociais lá tem Instagram? Tem... Instagram, @Clínica Vida Nova. Maravilha. Tá bom? Bom, é importante falar das especialidades. Quando você monta uma clínica, o que as pessoas não deixam de ter? Ginecologista, ortopedista, dermatologista, pediatra e clínico. Basicamente 5 especialidades. Só que nós temos mais de 30 especialidades. Se você for consultar com um hematologista em Belo Horizonte, você não encontra por menos de R$500. E, com um detalhe, vai tentar marcar essa consulta?
é daqui 5 meses. Um nefrologista que cuida dos rins, também a mesma coisa. 500, 600 reais, e daqui 5 meses. Um hepatologista, um médico especialista no fígado, mesma coisa, 400, 500 reais. Um infectologista para doenças infectocontagiosas, você não acha na região norte, você só vai achar na região centro-sul, 400, 500 reais. E no Complexo de Saúde Vida Nova você encontra 33 especialidades e com a média de 120 reais. Então, isso, gente, é muito, muito, muito importante deixar claro. Tem gente batendo cabeça por aí em vez de fazer o seu atendimento dentro do complexo. Muitos médicos, foi difícil fazer com que esse médico, porque o mesmo médico que atende comigo uma consulta de 120 reais, a consulta lá na Savassi dele é 400, 500 reais. Como que eu fiz esse médico aceitar trabalhar aqui com um custo bem menor? É porque eu consegui fazer com que ele seja mais objetivo na sua consulta. Em 1 hora, ele atende 4 pessoas. Lá no consultório dele, ele cobra 500 reais. Mas ele fica 40 minutos conversando com o paciente sobre a fazenda dele, batendo papo. O cara sai de lá falando, pô, doutor é meu amigão. Mas na consulta mesmo foi 15 minutos. Então a gente trabalha com a objetividade. A gente vai direto na anamnese clínica do paciente. Tá? Assim o médico consegue atender 4 pessoas em 1 hora e fazendo as contas, ele viu que vale a pena ficar lá. Perfeito. Ô, Sérgio, nós estamos chegando na etapa final da nossa entrevista. Gostaria que você fizesse aí suas considerações finais aí a respeito de tudo que nós falamos aqui. Ok, Marcos, eu também espero não ter cansado você que está em casa, você que está aí nos ouvindo. Eu gostei muito do que eu vi. Eu estou encantado com Marcos Ribeiro, com o trabalho do Marcos Silva, com o trabalho da retaguarda também, e acho que Venda Nova tem muito a crescer com tudo que vocês estão fazendo. Hoje não é uma aposta, pode se tornar uma grande realidade. TV Venda Nova, uma grande realidade. O que eu estou vendo aqui é uma oportunidade de um cidadão vendanovense ter voz. É assim que eu estou vendo. E, nesse caso, eu acho que eu falo a língua do vendanovense. Gente simples e que merece um tratamento simples. Não preciso de falar bonito para poder fazer as pessoas entenderem. Até isso a gente tem que pensar. Porque eu tenho que falar uma língua que eles vão compreender. É assim que é o cidadão de Venda Nova. Parabéns a vocês pela iniciativa, viu? Obrigado. Doutor Marco. As minhas considerações finais, queridos telespectadores, Sérgio Gomes, Marcos Silva. Primeiramente, né, como dissemos aí no início da entrevista, estou muito feliz por participar desse momento histórico, dia histórico. Primeiro videocast Venda Nova, de muitos. Muito feliz pela qualidade do entrevistado, comunica muito bem, né? Uma pessoa que realmente merece todo o sucesso que tem, que Deus vai abençoar, que vai ter mais ainda, né? Muito feliz de ter uma equipe técnica tão qualificada, Rogério, Luciano, porque muitas das vezes, né? Só quem está aqui na frente das câmeras é que aparece, mas tem toda uma equipe que trabalha por trás, criando toda essa magia que é a magia da televisão. Agradecer ao Marcos Silva pelo convite, né, de ter a oportunidade de estar aqui, e primeiramente a Deus, né, de estar aqui hoje com saúde, para poder participar desse momento histórico. Muito obrigado, Sérgio, pela brilhante entrevista. Eu acho que a gente está começando aí com chave de ouro aí. Eu que agradeço. Né? O primeiro aí, estou muito satisfeito com a entrevista, muito grato. Depois eu vou ler o livro inteiro na íntegra e vou pesquisar um pouco mais. Parabéns pelo trabalho social na questão dos preços, né? Que o Complexo Vida Nova pratica hoje, né? Que a gente vê
que o Brasil, infelizmente, é um país de grandes desigualdades sociais, e se preocupar com aquelas pessoas de baixa renda terem a dignidade de ter um atendimento médico, né? Porque quando se passa por problemas de saúde, a pessoa já tem aquela fragilidade daquele momento e às vezes não ter a dignidade de conseguir pagar um tratamento. E realmente você é uma pessoa que faz a diferença em Venda Nova, tá? Que Deus abençoe seu trabalho, sua família, né? Abençoe a sua clínica. E muito obrigado mesmo pela participação aqui conosco aqui. Eu realmente estou saindo daqui hoje com o coração muito aquecido, bem quentinho mesmo, e muito feliz. Sérgio, antes da gente finalizar, o golpe em Vida Nova. Como é que faz para adquirir esse livro? Fala um pouquinho para a gente aqui, só para a gente finalizar, porque as pessoas, às vezes, você falou do livro, às vezes quer adquirir e não sabe como. E tem um detalhe do livro também, que parte vai para um projeto, né? Exatamente. O livro é apenas R$40, ele está à disposição lá no Complexo de Saúde Vida Nova, na Clínica Vida Nova, tá? Repete o endereço, por favor. Rua Santo Antônio, número 205, e dos R$40, R$12 fica para uma obra social que a gente faz com o próprio público que consulta na clínica. Tem muitas pessoas, gente, que chegam na clínica e falta R$20, falta R$15 para consulta, para o exame. Já aconteceu de um médico atender um paciente aqui agora e pedir um exame ali para ele ali agora que custava R$100 e ele não ter aqueles R$100. E a gente não deixar o paciente sair sem fazer o exame. Depois ele aparece lá, leva para a gente, mas naquele primeiro momento, essa vamos dizer, fundação, né, que eu criei lá dentro do complexo, cobre a despesa do paciente. Perfeito. Isso é muito importante isso aí, para que as pessoas tenham conhecimento que, além desse trabalho que você faz na área de saúde, né, que também praticamente é um serviço social, você também tem esse outro trabalho que é ajudar as pessoas através da venda do seu livro. Perfeito. Bom, nós estamos chegando aí no final do nosso videocast Venda Nova. Como eu disse lá no início, o videocast Venda Nova, o primeiro de muitos, de vários, e a finalidade é trazer você, pequeno, médio, grande empresário, você também que fez uma história bonita com Venda Nova, você também poderá estar aqui. É só você entrar em contato com a nossa produção, que ele irá agendar você para estar dando a entrevista aqui. Sérgio, muito obrigado, boa noite, volte sempre. Doutor Marcos, muito obrigado, boa noite e seja meu amigo aqui, meu companheiro de vários programas aqui. Tem que me aturar muito tempo. Valeu, gente. Valeu demais.